Mais uma vez, boa noite. Vamos dar sequência a nossos estudos no Evangelho por Emmanuel. O livro aqui tem a mensagem Reparemos Nossas Mãos, na página 307. O trecho, a cura de um leproso. Emmanuel comenta. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. Então, Emmanuel aproveita para tratar duas mensagens sobre as mãos. Essa primeira, reparemos as nossas mãos. Ele começa falando que tem mãos que se estendem para o bem e mãos que se estendem para o mal. As mãos que estendem para o bem acabam gerando reconhecimento e alegria. As que se estendem para o mal geram sofrimento para todos. E termina interrogando: e as nossas mãos? Como estão? E depois fala das mãos de Jesus. Tá? Então, esse é o esquema dessa mensagem feliz, tá? Onde ele fala assim, que as mãos para o bem são mãos que aram a terra, que constrói lares, escolas, cidades, que escrevem em louvor do conhecimento, mãos que curam, mãos de cirurgiões, né? E as mãos, essas mãos geram reconhecimento e geram alegria. E as mãos do mal se estendem para o mal, são mãos que roubam, mãos que atiram, mãos que escrevem textos caluniosos, que denigrem, ou geram pessimismo. Essas geram sofrimento. Então ele pergunta: e as nossas mãos? Como é que estendemos as nossas mãos? E conclui falando sobre as mãos de Jesus. Passou pelo mundo estendendo as mãos no auxílio a todos, ensinando, curando, aliviando os corpos enfermos, levantando almas caídas para mostrar o supremo valor das mãos consagradas ao bem. Preferiu morrer de braços ou mãos abertas na cruz, descerrando o coração pleno de amor à humanidade. Pronto, essa é a primeira mensagem, Armênio. Mãos em serviço, a próxima mensagem. Tá? Ele começa falando sobre mãos estendidas. Eu acho bonito esse termo. Uma vez eu li um livro do espírito Luiz Sérgio, que falava sobre as atividades espirituais socorristas e tal. O nome do livro é Mãos Estendidas. Emmanuel, na sequência da reunião passada, ele fala da importância das mãos como símbolo da ação, que concretiza o plano das ideias. De fato, a gente entra numa casa espírita e, aos pouquinhos, essa doutrina espírita vai entrando na gente. Primeiro entra pela mente, Andréa. E a gente vai aprendendo os conceitos.
Aos poucos a gente vai sentindo, isso vai aprofundando nas camadas, né? Se a gente fosse uma cebola, vai aprofundando nas camadas internas. E a última camada é a atitude de amor, é a camada do fazer o bem com as mãos, né? É viver a mensagem. Temos pensado sobre o valor do conhecimento quando vai além do conhecimento para a prática. Só o conhecimento, Teresa, só o conhecimento fica só na teoria, né? Não sai para a vida. Não sai da cabeça e desce para o coração, muito menos das mãos da gente. Então, ele fala dessas obras aí que são concretizadas pelas mãos ou pelos braços, cidades, casas, plantações, curas. Um professor que usa, antigamente era o giz, né? Não sei se o giz ainda é hoje, mas acho que é mais o pincel atômico, né? Aqueles coloridos. É, é, o pincel. A Andrea tá falando, mas eu não, o som tá desligado, André. Não é comigo, tá bom. Então, para comer a gente usa a mão para levantar o garfo, Alda. Para levantar o garfo da comida. É, a reflexão é ótima, Alberto, mas precisa do trabalho para realizar. Jesus não mandou o recado das alturas, ele desceu até nós, colocou as mãos no serviço. Como com um estímulo para a gente equilibrar o pensar, o sentir e o agir, sem fixar com um dos três, mas equilibrar as três potências da alma, o pensar, o sentir e o agir. É isso aí. Vamos para a terceira mensagem. Antes eu vou dar uma passadinha aqui pelo chat. Boa noite a todos, a Rita, Nilde, Andréa, Ângela, Farias, Iranei, Janete, Alda. Ótimo. Então, essa mensagem seguinte continua agora o versículo 17, 8, 17, Mateus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Estão falando de Jesus. É uma mensagem interessante, sim, sobre o passe, tá? Questão do passe aí. Primeiro, ele conceitua o passe. Eu me lembro um curso de passe no Centro Perseverança, lá pelos idos de 90, e Regina Helena fez a introdução, e ela usou essa mensagem para dar o conceito de passe. Nossa amiguinha Regi está aí de pé, viu? Lançou o livro dela, de poesias. E o passe aqui é conceituado como uma transfusão de energias fisiopsíquicas. Tá? Então, a primeira impressão que dá assim, é que o passe gasta energia, assim, tanto do médium como dos espíritos. E que a gente não deve abusar do passe. Né? Alberto estava presente lá nesse dia, né, Alberto? Então, existe a figura conhecida do Papa Passes, né? O Papa Passes é uma pessoa que, se puder, toma passe 3, 4 vezes por dia, né? Sai procurando o centro que dá passe para fazer o rodízio. E Emmanuel lembra assim, olha, o passe gasta energia, e gasta mesmo. Quem dá energia cansa, quem dá o passe cansa também, doa energia vital, precisa repor, né? É como uma usina de força, como uma coisa, uma bateria elétrica que doa.
Claro que o médio é um instrumento, ele não dá energia só o magnetismo humano, ele também dá magnetismo espiritual, que acaba virando um magnetismo misto, humano, espiritual ou misto. Então, Emmanuel lembra que o trabalhador do passe cede de si mesmo, ele se gasta com a doação de elementos vivos e atuantes. Tá? E isso representa para nós, eu vou me colocar na posição de quem recebe o passe, para nós, como um bálsamo e um reconforto, uma renovação, né? Porque nós, normalmente, sofremos aqui no plano terrestre doenças, tristeza e amargura. Moléstias, tristeza e amarguras, que é o resultado das nossas imperfeições. Ora, que nós somos imperfeitos é uma situação, Lúcia, é uma situação já que não é questionada, né? Sim, nós somos imperfeitos. Por isso, sofremos. E encontramos no passe o bálsamo, o reconforto, encontramos no passe, né, o remédio e a assistência para as nossas imperfeições, enganos e excessos. Tá? Então, o livro, Alda, o livro que ele fala é o Segue-me, tá? Que está inserido aqui no Evangelho por Emmanuel, a página 311, a mensagem O Passe. Então, ele diz também, Emmanuel, que é preciso parceria. A nossa parte, ao receber o passe, tem uma função, uma tarefa. Daquele que recebe, precisa, vamos dizer assim, procurar fazer a limpeza interna, fazer a purificação ou limpeza interna, desfocando do mal, da malícia, evitando ofender alguém e reagindo ao desânimo. Focar na simpatia e no entendimento para que haja uma sintonia, até com o passista, tá? Purificando o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro. É a nossa parte. Significa limpar o vaso para receber um perfume. Limpar um vaso, porque se um vaso não estiver limpo, já começa contaminando a luz que recebe, né? Então, há realmente esse gasto de forças do alto e também do passista, do trabalhador. Emmanuel encerra a mensagem falando do grande passe de Jesus. Do mesmo jeito que um passista, Alberto, você está indicando um passe aí do livro de Roque Jacinto, né? Bom, o grande passe de Jesus, Milena, assim, o grande passe de Jesus está aqui justamente nesse versículo aí, 17 de Mateus. Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e levou e carregou as nossas doenças. Tá? Então, a vinda de Jesus. Então, Emmanuel conclui, eu vou voltar ao grande passe de Jesus, Emmanuel conclui assim: se necessitas do passe, recolhe-te de boa vontade, sintoniza com as fontes celestes, né, pela oração, humilha-te, conservando a receptividade, que é uma questão da abertura, né? Imagina um copo para receber a bênção da chuva, ele precisa estar voltado para o alto. Se ele tiver emborcado, não entra água nele. Então, a receptividade, a aceitação,
Eu aceito a cura, eu aceito a bênção, eu aceito a luz. Enchendo o coração com a confiança, tá? A confiança no ato de receber o passe. Recordando, considerando que alguém vai arcar com o peso de tuas aflições, ou seja, o passista vai doar de si uma quantidade de força aí. Considera igualmente o sacrifício de Jesus por todos nós, o sacrifício, o exemplo de Jesus, que, segundo as letras de Mateus, falou, ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Pronto, só um apontamento sobre o passe, que foi lembrado aqui, e a gente vai para frente, para a próxima mensagem, que vocês leram, no dia 15 de agosto. Esta aqui foi a sexta-feira, feriado aqui na cidade de Vitória da Conquista. Acorda e ajuda. Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tá? Então, Emmanuel começa falando que morto é uma coisa, cadáver é outra coisa diferente, Wanda. Cadáver é uma carne sem vida, sem alma. E morto é alguém que se ausentou da vida. Morto, espiritualmente, é alguém que está paralisado. Espiritualmente dorme, ainda não despertou. Então ele fala assim, há muitos mortos na vida, falando da morte espiritual, ou porque estão fixados no mal, ou porque estão fechados em si mesmos, no interesse egoísta. E convida a nós todos a uma abertura. Então, ele fala assim, aprende a participar da luta coletiva. A abertura é isso. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, a angústia de teu irmão, e ajuda quanto possas. Tá? Então, não está dizendo resolva o problema do outro. Está dizendo só assim, ajude alguma coisa, dê sua ajuda. Por isso que a mensagem, ele escolheu o título Acorda da Morte e Ajuda, do isolamento, do fechamento egoísta. Não te galvanizes, né? É mais ou menos, não saia do magnetismo, do chumbo, da prisão, no próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si mesmo. Existe uma lei espiritual da vida que é do dar e receber. É uma lei importante. Ninguém pode passar pela vida somente recebendo, ninguém pode passar a vida somente doando. Tá? Eu não sei se Ivone ainda está aqui. Ela deu uma entradinha, mas eu me lembrei da canetinha, Ivone. Está aqui, Ivone Ladeia. Boa noite. O equilíbrio da canetinha eu vou fazer aqui. Né? Dá, o outro retribui. Aí mantém o equilíbrio. Se um só dá, aí a canetinha despenca. É uma lei também da sistêmica, mas é uma lei também da vida, a lei do dar e receber, a lei do equilíbrio, assim. Então, Emmanuel conclui que é preciso ceder algo de nós mesmos em favor do outro, para que possamos receber do outro algo em nosso favor. Desperte e ajude. Na sequência. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem, chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se,
o seguiu. Então, aqui nós temos o chamado de Mateus. Coisa interessante, né? A gente imaginar assim, a autoridade que Jesus simplesmente fala, segue-me, e um coletor de impostos, um publicano, simplesmente deixa tudo, né, e segue. Impressionante. O fascínio que Jesus exercia. É claro que esses apóstolos, eles já eram pessoas reencarnadas em missão, né? Não era qualquer um, não. Eles foram escolhidos e a mensagem se chama Na Trilha do Mestre. Tá? Pode ser na trilha de um trem, aqui é na trilha do Mestre. Importante verificar que o Mestre não estabeleceu condições para o discípulo, né? Ele não perguntou se Mateus tinha força para segui-lo, não pergunta se o discípulo é fraco, se ele é imperfeito, se sofre problemas de família, se está endividado, se tem tentações da sombra, se está acusado de alguma falta, né, sobre o passado, se é uma pessoa que tem educação ou cultura, não pergunta nada disso, se é rico, se é pobre, apenas ele diz, segue, tá? Afirmando assim que se o aprendiz se dispõe realmente, isso é um traço de Emmanuel, viu? Se realmente você quer, se realmente você gostaria, então ele sempre faz isso. Se realmente o discípulo quer segui-lo, será suprido de socorro eficiente em todas as suas necessidades. Vou repetir, porque é a conclusão da mensagem assim. Se o aprendiz se dispõe a seguir Jesus, será suprido de socorro eficiente. A lição é clara e expressiva. Vamos pensar para que não venhamos a permanecer na sombra da indecisão. Mentalmente, nós temos dúvidas e emocionalmente nós temos timidez, né? Medos. A decisão é uma coisa boa. Bom, a próxima mensagem, que é a última, já é a última mensagem, viu? Hoje está curtinho o evangelho. Deixa eu ver se teve mais coisa do chat aqui para a gente. Não. Então, vamos para a última mensagem da nossa noite. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então, a noção dos religiosos da época é que a pureza envolvia, a pureza do rabi, do sacerdote, envolvia não se misturar com pecadores, não conversar, não entrar na casa, porque isso tudo significava se contaminar. Então, que mestre diferente foi Jesus, assim, que se misturava assim, e entrava nas casas dos publicanos e pecadores, né, e curava dia de sábado, e Jesus incomodou, porque ele questionou, praticamente ele questionou a hipocrisia, assim, a religiosidade de aparências.
Tanto que no Evangelho a palavra mais forte, a que mais aparece é hipócritas. Várias vezes aparece isso nos Evangelhos. E mais uma vez os fariseus, que eram mais zelosos ali do rigor da lei, aproximando, perguntaram aos discípulos por que Jesus comia com os pecadores. Porque ele se misturava, né, com gente pecadora, assim. Aí Emmanuel comenta, falando, o banquete dos publicanos. A importância do banquete com os publicanos. Me lembrei agora do banquete com os estropiados, né? Nossa amiga Juribá, que fez a sua passagem, uma mulher que se dedicou muito aos estropiados, a Jurimar Quintela, né? Ela todo ano fazia um banquete ali atrás do fórum, ali no centro espírita, ali atrás do fórum, na Rua da Independência, tem um centro, esqueci o nome agora, e aí ela abre para um almoço e convida todos os pedintes, os mendigos, todo o pessoal dali da, da região para fazer um almoço em especial. Então a Judimar fez sua passagem, sim, me lembro. Inclusive, é a confraternização espírita baiana, né? Inclusive, alguns meses depois, eu tive um privilégio, assim, de ter um contato mediúnico com ela, né? Assim, o Espiritismo nos reserva essas coisas boas, assim como o seu Roque, né, que nos visitou, Chateaubriand nos visitou também, Alberto, recente, né, dando um abraço. A gente vai ficando espírita velho, de 40 anos, 50, a gente começa a receber abraços dos amigos que lá no início frequentaram, né, os trabalhos, e é isso aí. Então, Emmanuel fala da importância do banquete com os pecadores, os publicanos, né? Ele priorizou esse banquete antes da ceia, da última ceia com os discípulos. Ele priorizou esse banquete que representa o alimento espiritual para aqueles que o buscavam, né? Sem importar a sua condição. Nós temos um problema com a imperfeição. Ou a gente finge que é perfeito, ou a gente nega nossas imperfeições, ou a gente prefere não conversar sobre o assunto. Mas Jesus não tinha problema algum com imperfeição, nem com imperfeitos, né? Ele sabia que veio para os imperfeitos, né? A doutrina espírita também, ela está aí para os imperfeitos. E quem é perfeito não precisa nem encarnar mais. Quem está aqui encarnado não é boa bisca, né? Então, o banquete continua até hoje e nós precisamos aproveitar desse alimento espiritual. A grande significação do banquete dos publicanos, e em qualquer tempo ou situação, Jesus está pronto a atender as almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido. A mesa está posta. Resta a nós outros aproveitar a oportunidade. Pois bem, meus queridos, então, nossos evangelhos agora estão mais para meia hora do que para uma, viu? Está mais curtinho, né? É assim mesmo. Eu agradeço a atenção de todos e vamos parando aqui a gravação. Mas